Bom dia, leitores do portal Mais Tupã. Estamos na manhã desta sexta-feira aqui no Caican, onde dentro de alguns instantes terá início uma coletiva de imprensa para anunciar de forma oficial as medidas de enfrentamento à Covid-19 na cidade de Tupã. Temos nesse ano de 2022 um aumento exponencial dos casos, sendo que mais de 600 pessoas estão em período de transmissão. E para tentar frear o avanço da doença, a Prefeitura Municipal vai seguir orientações do Governo do Estado e também algumas cidades da região que estão impondo medidas restritivas. Para falar um pouquinho, está aqui o Dr. Miguel, secretário de Saúde, médico. Dr. Miguel, quando a gente achava que a pandemia tinha acabado praticamente, né, com números muito baixos no final de 2021, chegando a ter 6 pessoas em período de transmissão, 5, de repente nós temos um aumento geométrico, mais de 600 pessoas. Realmente tem que se ligar um alerta, né? Diego, o negócio é o seguinte, né? Nós temos que tomar um certo cuidado, que se a população não se conscientizar de que no ar tem vírus, tem bactéria. Toda vez que eu abrir minha boca, eu estou soltando um monte de vírus, muitas bactérias, certo? Toda vez que estiver respirando, eu estiver perto de você ou de quem seja, está saindo bactéria pelos nossos narizes. E numa situação como essa, eu tenho que me conscientizar de uso de máscara. Esse é o primeiro ponto. Segundo, nós temos que nos conscientizar de lavar as mãos, certo? Quantas vezes a gente não tosse, não espirra e acaba levando a mão, acaba pegando numa maçaneta, acaba pegando numa outra pessoa, entende? Isso é fonte de contaminação, tá certo? Então os aumentos dos casos, eles vieram por quê? Aglomeração sem máscara, aglomeração sem higiene sanitária, certo? E com alguém positivo no local, e que isso foi, que nem você falou, foi geometricamente falando. Nós estamos com quase que 300% a mais de casos do ano passado, né? É muito. E é realmente preocupante porque não é só Tupã, né? O senhor também dá aula na FAE em Adamantina, Oswaldo Cruz. Todas as cidades da região estão com uma elevação de casos também sem precedentes, né? Muitos casos, em toda a região. O que nos traz um certo alívio é que pouquíssimas internações e praticamente 5, 10% de leitos, por exemplo, no HC de Marília, nós estávamos lá tendo só 10% de leitos de UTI utilizados. Tupã até agora nenhum, né, foi utilizado nesse momento. Então, eu acho que é importante a gente saber que máscara, lavar mão, usar álcool gel e vacinar, cara. É vacinação que funciona também, entendeu? Não adianta falar que eu vou ter minha imunidade. Agora tem um negócio importante, certo? A vacina, ela vai impedir casos graves e provavelmente até óbitos, mas ela não impede que eu transmita, e ela não impede que eu receba o vírus de novo. Então, mesmo com a vacina, com todo o esquema vacinal, você pode ter a doença, ainda que de forma mais leve. Outra preocupação que vem junto com a Covid são os casos de H1N1, H3N2, a influenza A como todo também está se disseminando nesse período de calor, que não era típico para esse vírus, né? Sim, é por causa dessa disseminação toda, né? Os vírus estão vindo todos juntos agora. O HN1 só tem algumas diferenças. Os sintomas são iguais. HN1 tem uma febre muito alta, né? Os 2 primeiros dias a febre varia de 38 a 39 graus, tá? E depois os sintomas respiratórios são mais baixos, é tosse com catarro, sintomas de pneumonia, tá? Mas confunde muito, de todo quanto é jeito confunde. Isso é alguma coisa que nós temos que também tomar cuidado. Obrigado, doutor Miguel, obrigado por esclarecer já antes da coletiva de imprensa. Essas medidas que serão anunciadas são realmente necessárias e importantes. São fundamentais. Muito obrigado. Espero que a população entenda. Isso é para proteção de todos, né? Nós não estamos falando mais de enfrentamento nem contenção. Nós estamos falando agora em convivência. Nós vamos conviver com esse vírus por muito, muito tempo. Obrigado, doutor Miguel. Você que está nos acompanhando, então, dentro de alguns instantes vai ter início a coletiva de imprensa. O prefeito Caio já está posicionado, o vice-prefeito Renan e o Dr. Miguel também tomando sua posição. Lembrando que nós do Portal Mais Tupã divulgamos com exclusividade na noite de ontem possíveis medidas que serão anunciadas de forma oficial nesta manhã. Segundo informações, as medidas serão a limitação de público nos estabelecimentos comerciais, nos eventos, nas academias, nas igrejas, em 70%. Também a proibição de permanência nas praças entre a meia-noite e as 5 horas da manhã.
e também a proibição de realização de eventos com mais de 100 pessoas. E os eventos acima de 50 pessoas deverão ser comunicados à vigilância sanitária, à vigilância em saúde, para que haja fiscalização. Então vamos agora aguardar que deve ter início a coletiva dentro de alguns instantes. Ela não entende transmissão, mas ela reduz a chance de ter complicações e de ter internações no UTI. Ah, mas por que o cara vai se internar? Ele vai se internar porque a imunidade dele, a defesa dele, não ajuda. Então, isso aí, tá? Pessoal, nós estamos falando aqui diretamente do Caetano. Dentro de alguns minutos vai iniciar a coletiva da Prefeitura Municipal, onde o prefeito deve anunciar algumas medidas de enfrentamento à Covid-19. Dentre as medidas estão a limitação de pessoas por estabelecimento, redução do número de pessoas em testes e a proibição de testes por 60 dias acima de 100 pessoas. Dentro de alguns instantes, a coletiva deve ser iniciada pelo Dr. Miguel, prefeito Caió e o vice-prefeito Renan Fontoura. Todos posicionados, dentro de alguns instantes deve ter início a coletiva de imprensa. Lembrando que na cidade de Tupã nós temos cerca de 650 pacientes em período de transmissão com a Covid-19, sendo que temos 3 pacientes de Tupã internados na enfermaria da Santa Casa. Também pacientes da região estão internados na cidade de Tupã. E nessa semana, praticamente todos os dias da semana, tivemos sempre mais de 100 casos confirmados da doença, sendo que ontem nós tivemos 144 casos, o que indica um alto índice de transmissão na cidade de Tupã. Então, a coletiva deve ter início neste momento.
prefeito Caioque, vice-prefeito Renan Pontelli e o secretário de Saúde, Dr. Miguel Ângelo Demarque, já estão posicionados. Aqui no Caican está reunida a imprensa, parte da imprensa, o vereador Renatinho da Garagem também presente, acompanhando este anúncio, que deve indicar aí restrições aos estabelecimentos comerciais, a permanência em praças e espaços públicos e também a proibição na realização de eventos com mais de 100 pessoas. Pessoal, bom dia. Todos ok? Eu quero inicialmente cumprimentar o nosso vice-prefeito Renan Pontelli, que faz parte desta coletiva, também do nosso secretário municipal de saúde, Dr. Miguel Ângelo Demarque, cumprimentar também os nossos secretários de Gabinete de Turismo, Duda Jimenez, de Comunicação, Marco Pinheiro, os nossos diretores da saúde, também o vereador Renatinho da Garagem e toda a nossa imprensa presente nesta coletiva, hoje, dia 14 de janeiro de 2022. Nesta coletiva, a gente traz várias informações relacionadas à Covid-19, inicialmente sobre a questão do boletim do dia de hoje, que traz mais 165 casos positivos no dia de hoje. Nós temos também a atualização da ocupação dos nossos leitos de enfermaria e de UTI. Nós teremos a situação da vacinação de crianças até 11 anos, que o Dr. Miguel vai poder explanar, e também um novo decreto, do qual nós estaremos publicando, com os efeitos a partir de segunda-feira próxima, onde nós estaremos anunciando algumas medidas, né? Antes de tudo, nós não iremos fechar nada, porque muitas pessoas estão angustiadas. Recebi várias mensagens, ligações entre ontem e hoje a respeito disso. Mas nós iremos sim fazer medidas restritivas, porque a gente sabe que a nossa contaminação, a nossa transmissão, ela está muito alta. O boletim de hoje traz 774 pessoas em Tupã em período de transmissão. O boletim de ontem nós tínhamos 657 pessoas em transmissão, ou seja, um aumento de 165 pessoas. Os nossos leitos clínicos de enfermaria, hoje nós temos 5 pessoas, 3 da nossa região, 3 de Tupã, 2 da nossa região, sendo uma de Núbia Paulista e uma de Rinópolis, ou seja, uma ocupação de 33% dos 15 leitos clínicos que nós temos de enfermaria. Dos leitos de UTI, nós temos uma pessoa da região que deu entrada no leito de UTI, ou seja, apenas uma pessoa na UTI Covid. Das pessoas que nós temos hospitalizadas, a grande maioria está sem vacina. Dos 3 casos de Tupã, é apenas um que é sem vacina. Porém, os de fora não estão vacinados, né, não completaram o seu esquema vacinal, o que realmente mostra que a vacinação ela é o principal caminho para a gente poder realmente não ter casos graves. Um comparativo até da última vez que nós tivemos o boletim, nós tínhamos um boletim de 6 de junho de 2021, foi divulgado na época, nós tínhamos 677 pessoas em período de transmissão. A nossa situação era enfermaria com 20 leitos, 100% de ocupação. A nossa UTI com 25 leitos, 100% de ocupação. E os nossos leitos extras, 5, 100% de ocupação. Ou seja, de 50 leitos que nós tínhamos em junho disponível, que nós, uma luta muito grande, junto com a Santa Casa, pegando médicos das nossas unidades, levando para o hospital, com 670 pessoas em período de transmissão, nós tínhamos 50 pessoas hospitalizadas, dessas 50, 30 em estado grave na UTI. E hoje nós temos 774 pessoas em período de transmissão,
com uma ocupação de 33% da enfermaria e 10% da nossa UTI. Então isso realmente é resultado de que a vacina ela tem ajudado para que a gente não tenha casos mais graves. Porém, nós tivemos aí recentemente um óbito, uma pessoa que possuía muitas comorbidades, e essas são realmente as pessoas mais vulneráveis desses casos. Então, por conta disso, que a gente tem que tomar muito cuidado com a questão da transmissão. E nós estaremos agora lançando o decreto 9.354, do qual traz algumas regras, algumas medidas para toda a nossa sociedade. Esse decreto, como eu disse, ele passa a vigorar a partir somente de segunda-feira, no dia 17 de janeiro, e nós procuramos separar por sessões para cada setor, porque geralmente gera muitas dúvidas quando a gente faz algo genérico. Então, ou seja, para que realmente cada segmento tenha noção das suas regras. Seção número 1, restaurantes, bares, lanchonetes, panificadoras, lojas de conveniência e similares. A ocupação desses locais deverá limitar-se a 70% da ocupação. Todos os estabelecimentos, todos, vão ter que limitar em 70% da ocupação. E isso é uma recomendação que nós recebemos do governo do estado na última coletiva, e a cidade de Tupã estará acatando em 100% as recomendações e teremos algumas medidas a mais. Então, restaurantes, bares, lanchonetes, panificadoras, lojas de conveniência e similares, 70% de ocupação. Mais algumas determinações. Mantida a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção facial, tanto na entrada, e aí vem outras situações, na permanência, na circulação do estabelecimento, exceto nos períodos de consumação dos alimentos. Então, se tem gente que acha que entrou, já pode tirar a máscara. Não, tem que ficar em todo momento, exceto a hora que for consumir, a hora que a pessoa estiver sentada. Deverá ser disponibilizado em todos os estabelecimentos álcool 70, todo mundo sabe, a higienização das mãos, na entrada, saída deste ambiente. Os estabelecimentos deverão observar a limitância de 8 pessoas por mesa, com distanciamento mínimo, excluindo, ou seja, não vai ter necessidade de distanciamento nas mesas, os casais. As demais pessoas têm a obrigação de manter o distanciamento nas mesas com 8 pessoas. Academias de ginásticas e congêneres, a ocupação será de 70%. Fica mantida a obrigatoriedade do uso de máscara, tanto na entrada, permanência ou circulação no estabelecimento. Disponibilização de álcool 70, e os equipamentos deverão ser higienizados a cada utilização. Teve um relaxo nesse sentido. E aí, uma recomendação, por fim, recomenda a seus usuários que levem seus recipientes de água individualizado. Seção 3, igrejas, templos religiosos similares. A ocupação não poderá exceder 70%. Mantida a obrigatoriedade de uso de máscara, tanto para entrada, permanência ou circulação. Disponibilização de álcool 70 em todos os locais. E para aquelas igrejas que possuem uma circulação diária acima de 100 pessoas, é obrigatória a verificação da temperatura corporal, impedindo o acesso quem tiver a temperatura acima do recomendado pelos órgãos sanitários, e também a disponibilização de um colaborador para que fique higienizando as mãos das pessoas que estão entrando, porque só deixar, às vezes, tem pessoas que infelizmente não higienizam as mãos, então tem que colocar uma pessoa lá para que fique higienizando as mãos. Obrigatória também nas igrejas, voltando o distanciamento de 1 metro entre as pessoas, excluindo-se disso os casais. Seção 4, supermercados, bancos, lotéricas, açougues e estabelecimentos similares. Ocupação de 70%. Mantida a obrigatoriedade do uso de máscara, entrada, permanência e circulação. Deverá ser disponibilizado álcool 70. Deverá ser feito a higienização constante dos carrinhos e de cestas de compras por um funcionário do estabelecimento. Antigamente se tinha muito isso, os supermercados infelizmente não estão mais realizando, ou seja, vai ter que destinar um funcionário, um colaborador, para que realize a higienização de todos os carrinhos e cestas. E também os mercados deverão verificar a temperatura corporal e também colocar uma pessoa para higienizar as mãos de todo mundo que entra no estabelecimento. E uma recomendação sobre os mercados e também os demais locais, ou seja, bancos, lotéricas, açougues e similares. A recomendação: crianças até 11 anos não frequentem esses ambientes. A gente sabe que as crianças até 11 anos ainda não estão vacinadas. Feiras livres,
nas feiras livres fica mantida a obrigatoriedade do uso de máscara, a disponibilização de álcool, do qual a Secretaria de Desenvolvimento Econômico sempre tem feito, porém, a gente determina nesse decreto que os feirantes não atendam as pessoas que não estejam com máscaras ou que não estejam utilizando dessas máscaras da maneira correta. Velórios, muita discussão se deu nos últimos tempos, inclusive chegou até situações de que algumas empresas funerárias haviam dito que a prefeitura estava proibindo de realizar em determinados horários. Isso não é verdade. No dia 4 de novembro do ano passado, foram revogados os decretos relacionados a isso, ou seja, não tem nada referente a velórios, por isso que a gente acrescenta agora na seção de número 6, a ocupação dos velórios nos ambientes não poderá exceder 70%, tem que ser disponibilizado álcool 70 nos acessos, entrada e saída, bem como a higienização constante durante o período da permanência no espaço. Fica mantida a obrigatoriedade do uso de máscara, entrada, permanência e circulação, e também deixar claro que não tem restrição de horários, porque antes se tinha restrição a partir das 10, 11 horas até 6 da manhã. Mas nesse horário de madrugada é o horário que só fica geralmente a família, ou seja, não tem circulação de pessoas. Por isso, não há restrição de horários. Isso aí tem que ser uma definição junto com a família ou os responsáveis pelos estabelecimentos. Eventos, festas de casamento, formaturas, shows e similares, seção 7. Aqui, no caso, algo mais rigoroso devido aos últimos acontecimentos. Esses eventos ficam limitados à presença de 100 pessoas no máximo, sendo que no caso do comparecimento de mais de 50 pessoas, ou seja, vai realizar uma festa, um evento desse sentido, tem mais de 50 pessoas, é obrigatório o comunicado à vigilância sanitária para que ela possa realizar a fiscalização. Então, ou seja, não poderá ter eventos acima de 100 pessoas. Fica mantida a obrigatoriedade do uso de máscara, tanto na entrada, permanência e circulação, excluindo-se no período de consumação dos alimentos, devendo a pessoa estar sentada. Muita pessoa fica em pé com um copo na mão e acha que pode ficar sem a máscara. Deverá ser disponibilizado álcool 70 em todos os locais de acesso. Os responsáveis pelos eventos desse artigo deverão solicitar ao público, ou seja, nesses eventos, para o acesso local, o comprovante da vacinação completa, as 2 doses ou a dose única, contra a Covid-19, mediante a apresentação do comprovante físico ou através de meio digital do Conect SUS, sempre acompanhados, em todos os casos, de documento de identificação com foto. No caso de apresentações dos artistas, deverão ser observada a distância de 1 metro entre eles, sendo que somente o vocalista fica excluído da obrigatoriedade do uso de máscara, os demais integrantes deverão utilizar. Nos eventos mencionados nesse artigo, a pista de dança... neste artigo fica vedada, a utilização de pista de dança. Também é obrigatória a verificação da temperatura corporal na entrada do local, impedido quem estiver com temperatura superior, e também a disponibilização de um funcionário para realizar a higienização das mãos das pessoas que estão entrando. Os eventos deverão observar a limitação de 8 pessoas por mesa, com distanciamento mínimo entre as pessoas, excluindo-se os casais dessa obrigatoriedade. Já o serviço de buffet ou self-service deve garantir a disponibilização de luvas plásticas descartáveis ou providenciar um funcionário para que faça a dispersão dos alimentos. Ou se usa a luva plástica, ou algum funcionário vai ter que servir os alimentos. Seção 8. Comércio geral, estabelecimentos de serviços e órgãos públicos. A ocupação dos estabelecimentos deverá ser de 70%. A obrigatoriedade do uso de máscara na entrada, permanência ou circulação do estabelecimento. Deverá ser disponibilizado álcool 70 e higienização constante das mãos. Os locais que têm presença diária de mais de 100 pessoas, será obrigatória a verificação da temperatura corporal e também ser disponibilizado um colaborador para higienizar as mãos. Seção 9. Salões de beleza e congêneres. Salões de beleza, fica a obrigatoriedade do uso de máscara e proteção facial. O atendimento deverá ser feito individual, com agendamento prévio de horário e com a disponibilização de álcool para a higienização das mãos. Ou seja, os salões de beleza com horário marcado e atendimento individualizado. Jogos esportivos e eventos culturais ficam suspensos por esse período de 60 dias. Os campeonatos
e torneios oficiais do município de Tupã. Fica proibido também a utilização de ginásios esportivos, teatros, anfiteatros e demais espaços fechados. Parágrafo único. Fica excluída da proibição a utilização de ginásios para treinamentos de equipes federadas, ou seja, aquelas que têm a competição de alto rendimento, as equipes que geralmente moram junto, precisam realizar os seus treinamentos, somente essas, por já possuírem o protocolo sanitário das suas federações e geralmente serem grupos fechados, que vão poder realizar o seu treinamento somente. Os campos e praças esportivas abertos poderão ser utilizados, desde que sempre sem a presença de torcida ou formação de aglomerações. Ou seja, os campos abertos, as praças, esses sim poderão ser utilizados pela população, só que é lógico, sem torcida, sem aglomeração, para continuar a prática esportiva. O que está proibido nesse sentido da prática esportiva e evento cultural? Evento em ambiente fechado, né, campeonatos, torneios, mas a prática em si, ou seja, não, eu tenho um pessoal que joga, uma turminha, essa pode, até porque é sempre de mais fácil controle. Por quê? Porque essas pessoas que praticam, né, a sua atividade física, elas são em grupos pequenos, esses grupos pequenos, se tiver um confirmado, tem como você estar falando com os demais para poder realmente realizar os seus cuidados. Das praças e espaços públicos, fica mantida a obrigatoriedade do uso de máscara nos espaços ao público e proibida a permanência nas praças e espaços públicos da meia-noite às 5 da manhã, que é quando geralmente começa a ter as aglomerações em determinadas praças. Disposições finais: a fiscalização desse decreto seguirá o disposto da lei estadual, do Código Sanitário Estadual, inclusive a aplicação de penalidades daqueles que descumprirem. Esse decreto entra em vigor em 17 de janeiro, segunda-feira, com eficácia de 60 dias, ou seja, isso vai até após o Carnaval. Então nós não teremos aí eventos acima de 100 pessoas, temos as regras, né, para os estabelecimentos, do qual na sua maioria já estão acostumados, já sabem das necessidades, e a gente precisa da colaboração de todos para que a gente realmente possa diminuir a transmissão, né? Nós temos visto aí que isso não é uma situação que acontece só em Tupã, é uma situação que está acontecendo no país inteiro, e é por isso que a gente fala para as pessoas, né, muita gente pega e quer achar culpado, o culpado é de determinado setor, o culpado é o Natal, o culpado é o Ano Novo, o culpado... Enfim, isso não é o momento da gente querer ficar procurando culpados, é o momento da gente analisar o cenário que nós estamos vivendo e realmente procurar uma saída, uma solução e evitar que a gente tenha casos graves e mortes. Então, nós estamos com uma transmissão em alta, nós temos 774 pessoas hoje em Tupã positivadas, em período de transmissão, como disse, é um número muito alto. O lado bom de tudo isso é que num período anterior, quando nós tínhamos 700 pessoas, nós tínhamos 50 pessoas hospitalizadas. Hoje nós temos internados, né, apenas 6 pessoas, e infelizmente a grande maioria desses é porque não tomaram vacina ou não completaram o seu quadro completo de imunização. A importância da imunização daqueles, e a gente está vendo que o número grande de pessoas que estão agora aumentando a procura por vacina. E por falar em vacina, eu quero passar a palavra agora para nosso secretário municipal de saúde, Dr. Miguel Ângelo Demarque, que vai poder falar um pouco do quadro em maneira geral e também dizer sobre como será o processo de vacinação daqui para frente. Bom dia a todos, bom dia prefeito Caio, vice-prefeito Renan, aos nossos secretários presentes, vereador, nossa equipe de saúde, toda a imprensa. Nós estamos, sim, avaliando toda a situação atual Covid, como o senhor prefeito já falou, um aumento aí de mais de 200%, 300% em relação ao que nós estávamos ocorrendo, mas observando que, ao mesmo tempo, a gravidade e as internações e as idas para UTI praticamente são insignificantes em cima do que está ocorrendo, mas isso não significa, como a gente sempre ouve, tipo assim, estou vacinado e nós podemos então nos reunir, estou vacinado e nós podemos nos encontrar mais facilmente, não usar máscaras, reduzir
aquelas condições sanitárias possíveis. Como o prefeito falou mesmo, nós não estamos procurando colocar culpa em alguém ou ninguém, mas na realidade se nós não adquirirmos o hábito do uso das máscaras, de lavar as mãos, de usar o álcool gel, daqui para frente, como já estamos falando isso há 2 anos, certo? Nós não vamos ficar livres de pandemias, né? Isso é um efeito mundial. Nós espirramos e levamos a mão na chave do nosso carro, na nossa direção do carro, na nossa maçaneta da casa, a gente pega nas costas de alguém, a gente faz de tudo para que a gente possa, às vezes, esquecer de que temos que lavar as mãos. Só lavar as mãos já reduz em 90% a transmissão de qualquer tipo de doença, certo? O álcool gel, ele aumenta isso para praticamente 100% de defesa. E o uso da máscara, ele deve ser caracterizado como um uso de uma roupa, certo? A partir de agora, é fundamental de que nós não estamos mais, e não vamos nunca mais falar em enfrentar um vírus, em conter um vírus, nós vamos falar sempre em conviver com os vírus, certo? Por isso que não se fecha nada, que nós temos que a população tem que entender que ela pode fazer parte da sua vida social, cultural, esportiva, mas com algumas situações de cuidados, de defesa. E existem 3 situações de defesa. A nossa própria, que é chamada imunológica, nós temos a defesa pessoal e exterior, que é o uso de máscara, lavar mão e o uso de álcool, e temos uma defesa importantíssima chamada vacina. As vacinas, elas surgem porque nós não cumprimos as outras 2 defesas. As vacinas só surgem porque nós não usamos máscaras, nós não lavamos a mão, nós não usamos álcool gel e também porque às vezes a nossa imunidade não permite que a gente tenha defesa contra aquela doença. As vacinas, elas não surgem como um medicamento, as vacinas surgem no momento de urgência para fazer com que a população entenda e seja esperto, porque se você não tiver o cuidado anterior com a sua vida, com a vida do seu próximo, você tem que se vacinar. E é o que nós estamos observando, né? Nós estamos observando que as internações ocorrem principalmente nos não vacinados, nem em primeira dose, inclusive, né? E nós temos para Tupã uma situação muito positiva, né? Hoje nós temos uma estatística de mais de 56 mil vacinados em primeira dose. Isso nós estamos contando da população acima de 11 anos de idade, né? 12 anos para cima. Chegamos a praticamente 52 mil pessoas vacinadas em segunda dose e 20 mil pessoas praticamente vacinadas em terceira dose. Isso nos garante que nós estamos observando. Nós não estamos observando gravidade, nós estamos observando que a vacina, ela não vai impedir que eu receba o vírus e que eu transmita esse vírus. A vacina vai trabalhar com o meu organismo para que eu não desenvolva, para que você não desenvolva o quê? Doenças graves. E esse vírus, essa variante, que ela é maciça, ela é uma avalanche, ela contagia mesmo, ela tem uma característica também, que ela tem o seu cenário de ação na parte superior do nosso sistema respiratório. Ela tem uma ação muito grande no sistema respiratório superior, nariz, seios da face e gargantas. Quando há alguma complicação pulmonar, é porque a imunidade daquele indivíduo, ele não foi vacinado, é que ele apresenta essas reações. Ou, se há alguma outra gravidade, certo, é porque realmente não fez o que deveria ter feito. Não tomou sua vacina e não tomou cuidado ao se aglomerar. Certo? Então nós estamos pedindo para que a população esteja atenta a tudo isso. Podem perceber que no decreto, todos os momentos se fala em lavar mão, usar álcool gel, usar máscara. Esse é o mecanismo número 1. O número 2 é a nossa defesa, o número 3 é a vacina que temos que tomar. Nós estamos fazendo o nosso atendimento com prioridade, pedimos até à própria população, que tenha uma prioridade de procurar, na suspeita de uma síndrome gripal, a nossa UPA.
Ah, mas a UPA ela está com mais de 200, 300 atendimentos por dia. Está. Mas ontem eu estava lá às 22 horas e nós tínhamos praticamente apenas 15 pessoas para serem atendidas. Depois, é óbvio, de um número muito grande durante o dia. Então, nossos médicos cansados, exaustos, nossos enfermeiros, nossos auxiliares, todos estão cansados nesse sentido, mas não estão deixando de dar atendimento. Essa prioridade eu peço porque podemos desafogar para a Santa Casa os atendimentos outros de urgência, aquelas dores que não têm nada a ver com dor torácica, dor respiratória, como cansaço, fadiga, febre, né? Aquele quadro de dor articular que precisa tomar algum medicamento, certo? Um acidente, um corte. Então vamos fazer com que a gente direcione um pouco mais a nossa síndrome gripal, esse atendimento, mas é óbvio, certo, que a Santa Casa também está aberta a esse tipo de atendimento, mas nós estamos no município procurando verificar essa possibilidade, certo, de manter mais lá o atendimento. Outra situação importante, as vacinas continuam nas unidades de saúde para os nossos idosos, nossos adultos, acima de 11 anos também, porém poderá ocorrer uma alteração nisso. As crianças deverão ser vacinadas até antes de um período escolar, para que elas já cheguem com 20 e 30 dias após a sua vacina com uma carga de positividade. Essas crianças, inicialmente de 5 a 11 anos, né, terão essa prioridade e provavelmente serão feitas nas unidades. Por quê? Porque essa criança precisará permanecer uns 20 minutos lá. Ela pode chorar, às vezes ela pode não passar muito bem pela emoção, né? Então teria que ficar ali para ter uma observação. E pode ser, isso vai ser uma outra forma de uma divulgação pelo senhor prefeito também, talvez a gente traga o atendimento da vacinação dos adultos para a FEPASA, mas não entenda, poderemos utilizar aquela unidade já que foi utilizada, que é bem própria para essa ventilação, conforme nós vamos trabalhar com o pessoal da Vigilância em Saúde. Por que vacinar crianças? Já está provado, certo, por todas as sociedades, brasileira de pediatria cardiológica, Sociedade Brasileira de Cardiologia, o risco das complicações em criança são milhares de vezes maiores se tiver o Covid do que se ela for vacinada. Todos os casos, aquele medo que nós estamos tendo, de uma provável miocardite, que é um processo que pode levar até a infartos, certo? Que é o que acontece provavelmente muito em adulto, em crianças, sempre foram leves, praticamente não há relatos de infarto em crianças no mundo inteiro, certo? Porém, certo, ela deve ser monitorada, tá? Deve ser cuidada. Então, vamos pensar que a vacinação de crianças vai proteger essas crianças da transmissibilidade, que elas usam muito menos máscara, elas lavam muito menos a mão e elas têm muito menos ideia do que seria uma consciência sanitária, correto? Então é isso que a gente orienta a população. E só frisar, não vamos perder a oportunidade de estarmos nos locais todos que vão se manter abertos, que vão ter uma certa restrição de número, mas em condições de nós não transmitirmos essa doença. 95% das transmissões às vezes ocorrem por assintomáticos, certo? Nós estamos com o vírus, mas a minha imunidade, a minha forma de que eu me conduzi até agora, ou a vacina que nós tomamos, nos permite estar assintomáticos. Porém, nós estamos transmitindo essa doença para assintomáticos e para outras pessoas que já tiveram até Covid. Não estão sendo poucos os casos que pessoas já tiveram 2 casos de Covid, hoje estão sendo investigadas pelo 3º caso de Covid, certo? Então é isso que a gente coloca, a gente agradece a atenção, a força com que o prefeito Caio e o vice-prefeito Renan nos dão, e a colaboração dos nossos secretários, dos nossos vereadores, e a valorosa equipe da saúde que nós temos,
que, independente da situação, estamos sempre atuando com muita força, muita energia e muita coragem. Muito obrigado. Obrigado, doutor Miguel. Outra situação também para a nossa população, nós vamos começar a partir de hoje, divulgar o nosso boletim Covid, que está sendo todo dia de manhã. Todo mundo já está acostumado com o formato tradicional, porém a gente tem visto uma adaptação, que inclusive a gente já tem utilizado no nosso Diário Oficial Eletrônico, que é um novo formato. Esse novo formato, ele traz os dados das últimas 24 horas, né, que a população sempre pergunta, né, e às vezes precisa estar lendo o texto para saber quantos foram os casos positivos nas últimas 24 horas. Que nem, por exemplo, esse boletim tradicional está aqui, 774. Para você saber, ou você precisa ler a matéria, ou você precisa ir no boletim anterior para saber que eram 657, aí você vai ver a diferença. Então, esse novo formato que já tem sido adotado no Diário Oficial Eletrônico será o formato, a partir de agora, que nós vamos adotar, uma forma mais dinâmica também, da gente poder colocar o nosso boletim com o total de exames realizados, casos confirmados, total de óbitos, as pessoas em transmissão, total de recuperados, suspeitos, os descartados. E, nas últimas 24 horas, o que nós tivemos de confirmados, no caso 165, de ontem para hoje, número de óbitos, nenhum, descartados 190, suspeitos 258, recuperados 48 nas últimas 24 horas, e também ocupação hospitalar de UTI e de enfermaria com percentual. E para vocês terem uma noção, das últimas 9 internações que nós tivemos, dados mais concretos, 7 eram de pessoas sem vacina ou com apenas uma dose. Então, apenas 2 das 9 pessoas hospitalizadas possuíam um esquema de vacinação completo. Isso a gente já viu ontem, o ministro da Saúde anunciou, inclusive, que a grande maioria de vacinação de pessoas hospitalizadas são de pessoas que não estavam vacinadas ou que não completaram o seu esquema de vacinação, né? E como disse, dessas 9 pessoas que estiveram aí internadas, hoje nós temos 6, porque 2 tiveram alta e um óbito de uma cidade da região. Então nós estamos hoje com 6 pessoas internadas, mas das 9 até ontem que nós tínhamos hospitalizadas, né, 7 não estavam com o esquema vacinal completo. Aí mais uma vez que a gente reforça a importância da vacinação. Dos 3 hospitalizados hoje de Tupã, um estava sem o esquema vacinal, o outro tinha, né, uma mulher de 35 anos, com uma dose única da Janssen, e a outra pessoa, uma senhora de 83, com 2 AstraZeneca, com a dose de reforço, mas que está hospitalizada também. Outra questão, o Dr. Miguel citou sobre a UPA. Nossa UPA está com os atendimentos realmente muito altos. Nós tínhamos uma média aí de 80 a 90 pessoas por dia. No dia de ontem, 13 de janeiro, foram atendidas 352 pessoas na UPA. A gente tem reforçado toda a nossa UPA para poder melhorar o atendimento, o dinamismo, não só com a questão da equipe, mas também nós temos lá a nossa farmácia, né? Só no mês de janeiro, contando do dia 1º ao dia 13, foram 3.430 atendimentos na nossa UPA. Nós temos também a nossa farmácia de apoio, que inauguramos há quase 2 anos na nossa UPA, onde as pessoas, logo que saem, podem retirar os seus medicamentos ali. Nós realizamos 1.177 atendimentos na farmácia de apoio na nossa UPA. Já estamos, durante essa semana, realizando os exames lá na UPA, ou seja, a pessoa que passa por atendimento, ela, se estiver no dia correto de fazer a coleta do exame, ela aguarda lá mesmo, até às 18 horas estão sendo realizados esses exames na UPA. Tupã é uma das poucas cidades que não está com escassez dos insumos para a realização dos exames, né? Nós tivemos sim uma grande procura, uma grande demanda, agendamento, por isso que não estava se dando para realizar todos os exames, mas agora com essa flexibilização, vamos assim dizer, de realizando na UPA, isso tem melhorado. Mas graças a esse planejamento, doutor Miguel, nossa equipe, Ed, Nilceia, Josi, enfim, nós estamos conseguindo, nós temos os insumos, estamos realizando os exames na cidade de Tupã, e as pessoas na UPA, até as 18 horas que forem atendidas, se estiver já na data do exame, vai realizar o exame ali mesmo, que está agilizando ainda mais
todos os procedimentos, como o Dr. Miguel disse, no final da noite ontem, tinha 15 pessoas para ser atendida. E a gente precisa da compreensão, porque existem casos mais graves que chegam, requer um atendimento maior, com mais cuidado, e com isso acaba atrasando. Então as pessoas realmente têm que ter essa situação de poder realizar esses atendimentos. As escolas, nós realmente estamos conversando muito com o o professor Valdir. Nós estamos conversando a respeito de realizar agora no final de janeiro uma pesquisa entre os pais, e depois disso, dessa pesquisa realizada, sobre o que cada pai, cada mãe pensa sobre o retorno presencial das aulas, nós vamos reunir junto com o nosso comitê do Covid para tomar uma decisão. É lógico que o encaminhamento nesse sentido, que a gente realmente deseja, é do retorno às aulas. Porém, nós realizaremos uma pesquisa com os pais. Quero passar agora a palavra para o nosso vice-prefeito, Renan Pontelli. Bom dia a todos. Bom dia, prefeito Caioque, nosso secretário de saúde, Dr. Miguel, o secretariado aqui presente, o vereador Renatinho da Garagem, todos da Secretaria de Saúde e a imprensa. Na realidade mesmo, nós, como disse o Dr. Miguel, nós temos que aprender a conviver com esse vírus, porque esse vírus, pelo que a gente está vendo, vai ficar por bastante tempo e nós temos que aprender a conviver. E é por isso que as medidas tomadas, nós não fechamos nada, ninguém é a favor de fechar nada, nós somos a favor da economia, do giro, do comércio. Nós não limitamos horário para o comércio, horário para bar, restaurante. Pelo contrário, nós estamos sacrificando as áreas públicas, limitamos horário para o pessoal não ficar em praça e outros locais públicos, porque nós achamos que o controle em bar, restaurante é maior do que a pessoa ficar solta em locais públicos, sem a devida fiscalização dos donos dos bares. Então nós somos a favor da economia, não queremos fechar nada. O prefeito acabou de dizer também que, em termos de voltar às aulas, será feita uma pesquisa com os pais, os alunos. Eu sou totalmente favorável a voltar, acho que o momento tem que voltar, nós ficamos parados por bastante tempo. Por isso que também sou a favor de vacinar as crianças. Vai começar agora, os pais, as mães, preste atenção nas propagandas que nós teremos. Você tem que entrar no site vacinajá.sp.gov.br, cadastrar o seu filho para ele vacinar. Depois de feito esse cadastro, vai ter o dia e a secretaria vai ter todos os cuidados para que ele tome a vacina e aguarde o período necessário para não ter nenhum tipo de reação. E pelo que foi falado aqui, a gente está tendo um número muito grande de pessoas transmitindo. Essas medidas de obrigatoriedade da máscara, do álcool em gel, que as pessoas se mantenham em distanciamento nesse momento, é para que a gente evite um número de transmissão maiores. Graças a Deus, nós temos apenas 6 pessoas internadas, o número de internações é bem menor do que da outra. Segundo o Dr. Miguel, a gente conversando, diz que a vacina tem um motivo, que a vacina ajuda nesse vírus. Então é algo que a gente também pede para que as pessoas se vacinem, para que as pessoas, aquele que ainda não marcou, que vá, marca e seja vacinado. E a gente pede o controle também da população. Assim como a gente não quer achar culpado, já foi dito aqui, mas a gente também tem que tomar algumas precauções e não estão tomando. Tem um ônibus aí que foi, sei lá, para Santa Catarina, 2, 3 ônibus, é direito da pessoa viajar, tirar férias, mas aí se contaminou lá 30, 40 pessoas, nem sei quanto foi, voltou e transmitiu aqui para a cidade de Tupã. Então também as pessoas não tiveram cuidado. Então a gente já viu várias pessoas que às vezes estão com o vírus andando na rua, falta de responsabilidade total. Aí depois não adianta vir querer falar, o poder público não está fazendo, não é isso. Agora é um momento em que a transmissão está alta e a gente pede para todo mundo ter um pouquinho de cautela, todo mundo se cuidar um pouco, para que a gente diminua esse número de transmissão. Não é só Tupã, são todas as cidades. Nós vimos, Lins está com não sei quantos casos por dia, as outras cidades da região lotado de casos. Então nós vamos cuidar da nossa cidade de Tupã. A gente pede a colaboração da população, a gente pede para a população nos ajudar. É um momento para diminuir o número de transmissões, cada um cuidar do outro. A gente pede que as pessoas que estejam com o vírus,
não, eu já sarei. Não, ninguém é médico, tem que ir no médico, e assim que o médico liberar, tudo bem. Mas antes, não saiam nas ruas. Nós estamos fazendo todas as medidas para diminuir esse número de transmissão. E a gente tem certeza que com a ajuda da população, com a ajuda de todo mundo, esse número vai cair bastante. Então são medidas que nós já estamos até acostumados, o uso de máscara, álcool em gel, o comércio medindo a temperatura, o comércio vendo se tem alguém entrando no seu estabelecimento com febre ou não. São medidas que na realidade nós já estamos até acostumados, mas nós estamos frisando, fortalecendo para que as pessoas realmente comecem a respeitar, porque desse fim de ano, como eu já disse, não quero culpar nada, mas a gente andou na avenida e não tinha ninguém de máscara, não tinha ninguém se cuidando, não tinha ninguém com cautela. Então também nós todos, a população, não colaborou. Então agora essas medidas para que a gente volte à normalidade, tenho certeza, mais uma vez eu vou falar, se todo mundo ajudar, nós vamos voltar à normalidade o mais rápido possível. Era só isso. Obrigado, Renan. Bom, recapitulando a nossa população que está acompanhando a partir de agora, nós estamos anunciando algumas medidas restritivas, nós não estamos fechando absolutamente nada, ou seja, todas as atividades, comércio, restaurantes, supermercados, panificadoras, igrejas, vão poder continuar com as suas atividades. Por quê? É lógico que a gente tem que manter toda a coerência que a gente sempre pregou, no sentido de que a gente não fechava, sempre defendendo quando a nossa ocupação hospitalar estava baixa. Ela continua baixa. Nós temos 10% de ocupação na nossa UTI e 33% de ocupação na nossa enfermaria, e a grande maioria de pessoas não vacinadas. Porém, é lógico que ainda, infelizmente, acaba acontecendo alguns óbitos daquelas pessoas que possuem comorbidades, algumas patologias, pessoas que infelizmente não vacinaram, e a gente tem que pensar do modo geral. Então, por conta disso, a gente está fazendo essas restrições. Ou seja, acatando a recomendação do governo do Estado, no caso, restrição em 70% da capacidade no funcionamento, a obrigatoriedade do uso de máscara não só na entrada, durante a permanência e circulação dos estabelecimentos. Alguns setores têm algumas regras próprias, como por exemplo de eventos, como por exemplo os eventos esportivos e culturais, enfim. E a gente fez um decreto separado por sessões para que cada um possa olhar e, por favor, cumprir as suas regras. Como eu disse, não é momento da gente querer tacar pedra e procurar o culpado, é momento da gente olhar o nosso dia a dia, o nosso convívio e procurar ver a nossa solução. As equipes de fiscalização retornaram já na semana passada, vão continuar para que sejam cumpridas essas regras. As nossas equipes da vigilância sanitária, junto com o apoio de demais funcionários da nossa prefeitura municipal. Então, setores de bares e restaurantes, 70% da capacidade, obrigatoriedade do uso de máscara, limitação de 8 pessoas por mesa com distanciamento exceto casais, academias de ginástica, 70% de ocupação, obrigatoriedade de uso de máscara em todo momento que estiver na academia, higienizar os equipamentos com frequência, as igrejas de templos religiosos, distanciamento de 1 metro entre as pessoas que havia parado, exceto para os casais, higienização das mãos, aferição de temperatura, os supermercados, bancos, lotéricas, açougues, estabelecimentos também têm 70% de ocupação, a máscara, enfim, aqueles estabelecimentos com mais de 100 pessoas têm que aferir a temperatura e um colaborador obrigatoriamente higienizar as mãos e os carrinhos e as cestinhas. As feiras livres, os feirantes são obrigados a atender somente pessoas que estejam usando a máscara corretamente. Os velórios não tem restrição de horário, apenas de capacidade 70% e também o uso constante das máscaras. Os eventos acima de 100 pessoas estão proibidos, momentaneamente, e precisa ser feita a apresentação da comprovação do esquema vacinal, porque nesses eventos de festa onde tem a maior número de transmissão, os casos e relatos que a gente tem tido ultimamente dão conta disso, por isso essa restrição maior nesse sentido, mas ou seja, não está proibido. Quem for realizar seu casamento, enfim, sua festa, até 100 pessoas pode realizar seguindo as regras sanitárias estipuladas pelo nosso decreto, comunicando a vigilância sanitária. Eu vou realizar um aniversário na minha casa, com amigos, familiares, 15 pessoas, está permitido.
mas a gente pede todo cuidado, todo zelo para as pessoas, né? Surgiu um sintoma, avisem rapidamente todos os demais, né? Porque muita gente às vezes fica com receio, espera confirmar para avisar. Não, surgiu o sintoma, já deixa todo mundo em alerta, o que é muito importante. O comércio, né, que sempre foi muito responsável, continua sendo. A gente pede, não deixe entrar ninguém sem máscara no seu estabelecimento comercial, a disponibilização de álcool, higienização das mãos, que é realmente necessária. Salões de beleza, atendimentos individuais com horário marcado. Os jogos e eventos culturais, os campeonatos estão suspensos, mas a atividade esportiva, né, com pequenos grupos, elas podem continuar. Só não pode ter mais aqueles torneios e competições a partir de segunda-feira, por um prazo de 60 dias. As praças, espaços públicos, ou seja, depois da meia-noite, todo mundo, né, para não gerar aglomerações, porque quem fica geralmente depois da meia-noite nas praças, geralmente é grupinho, é para beber e não para fazer a sua caminhada, para estar com a sua família, enfim. Nem, Caio, eu posso ir lá no Parque da Atleta jogar um vôlei na areia? Pode, em grupos pequenos pode, porque os espaços abertos ao público está permitido. O que não pode são os espaços fechados e torneios e competições. E a fiscalização, como disse, da vigilância vai continuar. Escolas, uma dúvida frequente, a Prefeitura de Tupã vai realizar uma pesquisa junto aos pais. A preocupação especial do comitê é das crianças até 11 anos que não foram vacinadas ainda. Então nós vamos realizar uma pesquisa, ver o que a nossa comunidade está achando, o que o nosso comitê vai dizer, para que no final do mês de janeiro a gente possa dar uma definição mais concreta, onde a gente quer ter a participação de todo mundo para tomar essa decisão. A UPA continua com seus atendimentos, como disse, muito altos, a gente pede paciência para a população, porém lá na UPA nós estamos realizando os atendimentos médicos, nós temos a farmácia de apoio há mais de 2 anos funcionando, que já entrega os medicamentos, e nós temos também os exames que estão sendo realizados lá até às 18 horas, para poder agilizar todo esse fluxo. As internações, graças a Deus, elas estão baixas, mas é um sinal de cuidado e atenção, principalmente as pessoas que têm familiares, amigos com comorbidades, né? Tomem muito cuidado, porque esses são os casos que estão sendo internados ou de não vacinados, que a gente faz mais um apelo, por favor, vacine-se. Muito obrigado a todos, agradecer ao nosso doutor Miguel, secretário de Saúde, por todo o empenho e trabalho junto com toda a sua equipe, nosso vice-prefeito Renan, todos os nossos secretários, e o que nós pedimos para toda a nossa população é essa colaboração, é esse entendimento, esse apoio. A gente não tem que ficar atacando pedra, nós temos que realmente nos unir para seguir as regras sanitárias, diminuir essa transmissão e seguir a nossa vida o quanto antes, o mais normal possível. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, Deus abençoe a nossa cidade.